O QQQ abriu muito forte e foi direto para a maior concentração do gama do dia, os US$ 528. Quer entender como esses níveis funcionam e para que eles servem? Segue o vídeo. Pessoal, antes de partir para o gráfico e entender que os ativos fizeram no dia de ontem e o que eles podem fazer a partir de agora, queria compartilhar mais um estudo que eu publiquei lá no TC. De novo, sou um colaborador do TC e tem meu perfil, eu sempre deixo na descrição do vídeo. E no dia de ontem eu compartilhei um estudo aqui sobre o IA que está impulsionando o PIB dos Estados Unidos, tá? Então tem todo o estudo aqui, se você tiver interesse você vai lá, entra e lê aqui, mas queria compartilhar aqui esse gráfico. E aqui mostra a quantidade do PIB que é parte de eletrônicos, tá? Então aqui engloba todos os semicondutores e os componentes eletrônicos. E é lógico, grande parte disso vem da parte da demanda do AI, da inteligência artificial. Então, como vocês podem ver aqui, nunca a gente teve, nem mesmo lá em 2000, que foi o boom de tecnologia, que teve a bolha.com, a gente não chegou num PIB tão grande quanto esse, um efeito no PIB tão grande quanto a gente teve no primeiro trimestre agora de 2025. Aí a importância da inteligência artificial e da demanda por semicondutores a partir de agora. Voltando agora para o gráfico, estou no gráfico do QQQ de 5 minutos. O ativo abriu aqui próximo do 0 a 0, tá? Mas ele teve força desde o começo da abertura aqui. Ele chegou nessa primeira core resistance, nessa primeira concentração no gama e disparou. E foi buscar a segunda maior concentração do gama, que era os 528. Então, vou mostrar dentro da plataforma do MentorQ as concentrações em detalhes. Então, a gente via que a maior concentração, as duas maiores, né, eram os 525 e 528. Então, o ativo foi batendo esse preço, consolidou e teve força para atingir essa segunda maior concentração. Chegou momentaneamente passado esse preço, mas voltou, tá? Achou suporte nos 526, que foi um bom sinal para quem está acreditando na continuação de alta que eu venho falando já faz meses agora, né? Desde o 2 de abril, eu venho comentando que o mercado devia começar a subir. E ainda assim, o mercado mostrando força, seria muito importante o mercado segurar esse, esses níveis do gama e conseguiu fazer isso, consolidou aqui entre o GEX 5 e o GEX 1. Olhando para o SPY, bem parecido, muita força aqui, subindo bem devagarzinho, mas só subindo basicamente, né? Você vê que tirando aqui na primeira hora do dia, o ativo não teve nenhuma retração. Foi buscar o GEX 5, foi direto buscar o GEX 1 depois disso e continuou subindo. Foi parar aqui nos US$ 197, que foi quando teve a sua primeira retração, bateu no GEX 1 e encontrou suporte. Olhando para a Nvidia teve muito mais força aqui, já abriu com gap de alta, foi buscar a maior concentração do gama, que era essa core resistance, aqui nos US$ 140, um ponto muito importante para o ativo. E o ativo conseguiu passar com certa facilidade aqui e foi encontrar uma resistência apenas nos US$ 142. Como vocês podem ver, bateu lá perfeitamente e foi quando começou a retrair. Não chegou a bater no suporte aqui, mas conseguiu segurar US$ 140, que é um bom sinal. O ativo já está no pré-market, subindo quase 1% mais uma vez. Muita força no ativo. Por último, a Tesla aqui, ela abriu bem no GEX 5, como vocês podem ver. A princípio voltou momentaneamente,
mas teve força para voltar a subir. Foi buscar os 355 e encontrou uma resistência forte aqui e devolveu praticamente toda a sua alta nessa primeira retração. Conseguiu voltar um pouquinho, mas realmente devolveu tudo e finalizou praticamente na mínima do dia. O ativo com um pouco mais de dificuldade de segurar a alta. Bom, agora estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama. Então estou no gráfico aqui das concentrações de Gama, do QQQ 0DT do dia 3, ontem, às 10 da manhã. Então aqui a gente consegue ver os strikes, as concentrações, barra vermelha, concentração de gama negativo, barra verde, concentração de gama positivo. Então a gente via aqui com destaque concentração de gama positivo se sobressaindo e as maiores concentrações eram exatamente 525 e 528. Tá? Ele chegou nessa primeira resistência, encontrou essa dificuldade e depois conseguiu puxar para os 528. Chegando aqui, deu uma retraída. Para finalizar o vídeo de hoje, então, a parte mais importante do vídeo, entender o que o Gama está me mostrando para os próximos dias, o que os dados estão mostrando para os próximos dias. Bom, condição do Gama continua positivo. O que isso quer dizer para você que chegou agora? Quer dizer que o mercado está comprado e se o mercado subir muito, o market maker, para balancear o risco dele, ele faz o delta hedge. Então ele vende o ativo. Se o ativo sobe muito, ele vende o ativo. Então no caso do QQQ, se o ativo começa a subir 1,5%, o market maker vai começar a vender o ativo. E o contrário, se o ativo começa a cair muito, mais de 1,5%, 2%, o market maker, para balancear sua posição, ele começa a comprar o ativo. Gama positivo significa regime de consolidação de preço. O market maker vai contra o movimento do ativo. Tá? Sazonalidade está no neutro, momento também, volatilidade continua baixa e a pontuação das opções, impressionantemente, continua alta. Quer dizer que os compradores estão convictos que o ativo vai continuar subindo. Eles não saíram do mercado. Isso é um bom sinal. Olhando para as próximas expirações do Gama, então nós temos do dia 4, que é hoje, nós temos uma certa resistência aqui nos 528, uma concentração grande aqui de Gama negativo nos 516. Mas a não ser que saia uma notícia bem negativa, para o ativo ir chegar nesse preço. E lembrando que tem uma concentração de Gama aqui nos 523, 522, que vai tentar segurar o preço, caso ele chegue aqui. Tá? Olhando para o dia de amanhã, dia 5, nós temos como alvo em destaque na parte de cima os 530 e 535. Se o ativo chegar nesse preço, o market maker vai bater forte. E olhando para a expiração mais importante do mês de junho, do dia 20, terceira sexta-feira do mês, nós temos de novo a concentração dos 535 com maior destaque. Eu acredito que olhando para esse cenário, é muito mais provável o ativo continuar puxando para cima do que entrar em um movimento de baixa. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu trago essa análise segunda a sexta. E se você quer que eu analise algum ativo em específico, é só deixar nos comentários.